No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, transmitido ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também pelo Instagram, @Joelis_Fraga. Hoje temos um encontro especial daqueles que realmente agregam ao nosso dia. O tema é nutrição e bem-estar, o que realmente importa. E para essa conversa tão necessária, recebemos a doutora Caroline Rocha, médica com pós-graduação em nutrologia, que vem transformando a maneira como entendemos alimentação, energia e qualidade de vida. A nutrição está presente em cada escolha, em cada prato, em cada hábito diário. E quando entendemos isso, percebemos que cuidar da saúde pode ser algo bem simples, prático e acessível. Então prepare-se, a gente vai falar sobre alimentação na rotina corrida, mitos que precisam ser derrubados, estratégias para melhorar a energia, humor, sono e disposição. Tudo de forma leve e aplicável. Doutora Caroline, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada por ter me convidado para estar aqui para a gente conversar a respeito de um tema extremamente importante que todo mundo precisa saber mais a respeito da fisiologia do organismo, da nutrição, no mundo hoje que a gente está procurando mais bem-estar e qualidade de vida. Então, muito obrigada. Quem é a doutora Caroline? Então, eu sou formada em medicina há 8 anos. Em 2020, próximo da pandemia, eu me especializei em nutrologia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Então, a equipe lá é extremamente interessada em fazer uma nutrologia baseada em ciência, em melhora de qualidade de vida e melhora da nutrição dos pacientes. Então, me despertou por conta que, em relação à minha família, eu precisei de saber mais a respeito da nutrologia, de quem era a especialidade, do que era a especialidade e do que a gente fazia para ajudar os pacientes. E aí foi quando ela me conquistou e eu me especializei na nutrologia. E desde 2022, quando eu terminei a minha especialização, eu estou atuando na área. Tá, você está aqui em Conquista, você é daqui de Conquista? Exatamente, sou daqui de Conquista. Morei há algum tempo, cerca de 10 anos em Tocantins, foi onde eu me formei, meus pais moraram lá. Minha família ainda mora lá, parte da minha família mora lá. Mas eu retornei. Hoje aqui eu já constitui família, sou casada, tenho uma filha. E a gente vive aqui cuidando da qualidade de vida de todo mundo. Que bom, viu? Então vamos lá falar de um tema bem interessante. O que realmente importa quando falamos de nutrição e bem-estar no dia a dia, doutora? Então, o que importa é que a nutrição é extremamente importante e relativa para melhorar grande parte da nossa fisiologia do organismo. Então, a nossa alimentação dá disposição, melhora a disposição, melhora a energia, melhora o sono, melhora grande parte do funcionamento de feedback relacionado ao hormônio no nosso organismo. Então, a alimentação, ela melhora a qualidade de vida do paciente. Então, isso é extremamente importante. Ter uma alimentação saudável, integrada à rotina do dia a dia. E como é que a nutrição impacta diretamente nossa energia e disposição? Então, isso aí é extremamente interessante, porque às vezes a gente não dá tanto valor à alimentação, à nutrição. Então, a nutrição transforma algumas cadeias enzimáticas no nosso organismo, de melhor absorção de gordura, de melhor funcionamento de alguns órgãos no nosso organismo. Então, ela impacta em relação à disposição. Então, se eu estou bem nutrida, eu tenho todas as enzimas funcionando, todas as vitaminas necessárias ativadas no nosso organismo, que isso também é realizado pela nutrição, pela alimentação. Vai melhorar o meu bem-estar, vai melhorar a minha disposição do dia a dia. Pois não. Existe um princípio básico da alimentação saudável que as pessoas ignoram? Existe. Eu acredito assim que a disciplina é uma coisa extremamente importante em relação à alimentação, como princípio básico, porque a gente sempre leva em consideração os macronutrientes que são os mais importantes, carboidrato, a proteína e gordura,
que são aquilo que a gente leva em consideração na caloria diária de cada pessoa. Então, o princípio básico é ter uma alimentação baseada em alimentação de verdade. Tudo que é de verdade, que a gente consegue fazer, que a gente consegue constituir, evitar industrializados e sacados, isso daí que é a base da alimentação de verdade, aquilo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, que é extremamente importante para o nosso bem-estar. Por que é tão difícil manter hábitos alimentares saudáveis? Então, essa é uma pergunta extremamente importante, porque a gente vive hoje num mundo que é tudo muito rápido. Então, as pessoas ficam muito fora de casa, a gente tem muito acesso à internet, a gente tem muito acesso a estímulo dopaminérgico, que é um estímulo do humor, do bem-estar. Então, muitas vezes quando eu estou saindo de casa, eu saio corrida, não penso em me alimentar, está tão corrido porque eu pulo a minha refeição e meu organismo vai buscar o meu cérebro. Ele é extremamente inteligente, eu sempre falo, o cérebro é muito inteligente, mas ele vai tentar o melhor para ele todo o tempo. Então, quando ele percebe que você não se alimentou, que você não teve uma alimentação correta naquele momento, ele vai dar estímulos para você colocar caloria. E esse estímulo para o cérebro é um estímulo dopaminérgico também. Então, ele vai lembrar daquilo que é muito gostoso, que é muito palatável, para você ter interesse maior. Então, como a gente vive muito acelerado, a gente vive muito ligado a pequenos estímulos de dopamina, para a gente ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter essa organização e disciplina para dar valor a esses alimentos, a esses alimentos saudáveis, porque senão a gente vai sempre pensar no bem-estar. E pensando no bem-estar, a gente pode se sabotar e comer aquela coisa que é extremamente calórica, mas que parece muito adequada naquele momento. Uma coisa que eu dou muito exemplo em relação são os fast foods e o que a gente pode pedir, né? Então é muito fácil eu chegar muito cansada em casa, pegar o meu celular, me mandar uma mensagem e pedir um iFood, alguma coisa dessa maneira, do que eu chegar cansada e falar, eu vou cozinhar uma comida agora. Verdade. Então, mais cômodo, né? Então isso é um estímulo, é facilidade. Então, se a gente tiver uma organização maior do nosso dia a dia, por exemplo, se eu conseguir me alimentar melhor nos meus horários, em casa, quando eu chegar, eu não tenho uma marmita já pronta, por exemplo, na minha geladeira, eu não vou lembrar e pensar em pedir alguma coisa muito rápido e fácil fora de casa, porque a minha alimentação está pronta. Então, essas são algumas coisas que a gente faz de organização para tentar driblar isso e ter uma alimentação mais saudável no dia a dia. Legal. Quais pequenas mudanças já fazem uma grande diferença? É exatamente isso que a gente estava falando, né? Das pequenas mudanças. A gente ter essa organização da semana. O final de semana é o tempo que a gente... É o momento que a gente tem um pouco mais de tempo. Então, a gente sentar e organizar até a alimentação. Dar valor a organizar a alimentação da semana, a deixar pequenas refeições prontas, lanches prontos, para poder facilitar isso. Aquela pessoa que é marmiteira, a gente chama do marmiteiro, é muito legal ser marmiteiro, porque a sua refeição vai estar com você no dia a dia. Então, você vai sair, por mais que você passe muito tempo fora de casa, você vai estar ali disponível, uma alimentação saudável, próximo de você, fácil para você se alimentar. E aí é um hábito que a gente consegue modificar e facilitar a alimentação saudável. Entendi. Como é que pode manter uma boa alimentação mesmo com uma rotina muito corrida? É exatamente isso, né, que a gente estava falando. Se preparar para a rotina corrida. Na verdade, a gente se prepara, entender o que vai acontecer. No meu dia amanhã eu vou sair tal hora, eu vou fazer isso, eu não vou almoçar em casa, então eu vou voltar para casa tal horário. A gente vai tentando ter uma previsibilidade para a gente adequar a alimentação a essa previsibilidade. Então, eu consigo levar alguma coisa que está relacionada à minha dieta, eu consigo levar o meu almoço, eu consigo esquentar o meu almoço, eu consigo almoçar num restaurante que tem uma disponibilidade de comidas mais saudáveis. Então, fazer essa organização no seu dia, antes de você sair para o seu dia a dia, acredito que facilita muito você ter uma alimentação mais saudável, você, mesmo na rotina corrida, você ter essa alimentação mais rotineira e saudável. Eu também chamo a atenção
para a gente ficar menos tempo pensando em ter refeições volumosas, grandes intervalos de refeições. Então, se eu me alimento de manhã, no café da manhã, e só venho me alimentar meio-dia, então a minha tendência é comer aquele pratão. Então, pensar em fazer alguns lanches que são mais saudáveis, algumas frutas muito facilmente, né? A gente chama atenção em relação da pessoa falar assim, é muito fácil abrir um pacote de bolacha e comer um pacote de bolacha recheada, mas também é muito fácil descascar uma banana e comer a banana. Então, a gente dá valor a isso, fazer refeições porque mais saudáveis em intervalos, para a gente não ficar tanto tempo sem comer, para a gente não ter esse estímulo cerebral da hiperfagia, que a gente chama, de ter refeições muito volumosas, por a gente ter passado um tempo grande sem se alimentar. Pela sua experiência, a população está mal alimentada? Tá, muito mal alimentada. Justamente por isso, eu acredito que as pessoas não estão dando tanto valor às refeições dela. Então, a rotina está muito corrida. Eu me apego ao meu trabalho, até que ir ali, ter que voltar, mas aí eu esqueço de comer, ou então eu não dou valor que eu tenho que comer alguma coisa que seja mais saudável. Você encosta um pouquinho só, viu, doutora, no microfone aí. Ser mais saudável. Tem uma coisa que a gente tem observado que, por conta da má alimentação, tem aumentado o número de doenças, né? Principalmente o câncer. Concorda? Concordo. A alimentação, quando ela não é saudável, que a gente chama de food maps, né? Que é uma alimentação rica em muita caloria, muita gordura, muito industrializado, isso estimula as células do organismo a terem uma alteração na sua manifestação e pode acontecer essa mudança. Então, a gente pensa que, por exemplo, o câncer de intestino é um dos cânceres que a gente fala em evitável, né? Porque a gente consegue fazer o exame da colonoscopia, por exemplo, antes para poder ver, mas é um câncer que tem muita interferência alimentar, porque passa pelo trato gastrointestinal. Sim. Então, essa interferência alimentar pode provocar uma alteração genética nas células ali, e elas podem manifestar de forma diferente. Então, a obesidade, que é um fator que é extremamente ligado à alimentação, hoje a obesidade ela é uma doença crônica, a gente sabe disso, né? Porque antigamente as pessoas achavam que a obesidade era porque a pessoa não tem meu filho tá gordinho, tá sadio, hoje não é isso não, né? Exatamente. Né? Era legal, né? A mãe ter o bebezão gordinho. Mas a gente pensa que a gente entende hoje, na verdade, que a obesidade ela é um dos fatores que são modificáveis em relação ao câncer. Então, a obesidade, ela provoca doenças crônicas, entre elas o câncer. Além disso, né, a gente sabe hipertensão, diabetes e aumenta o risco cardiovascular. Então, tem que atuar nesses fatores aí. E a fome emocional é real? Extremamente. E como é que pode identificar ela? Então, a gente tem que lembrar que a alimentação, ela envolve vários fatores. Cultural, emocional, de localização. Por exemplo, a gente é a capital do biscoito, né? Aquele biscoitinho de tarde que tem um monte de caloria. A minha casa também tem aquele café da tarde com biscoito. Pão de queijo. Com pão de queijo. Então, o comer, ele traz uma emoção para a pessoa. Um exemplo bem interessante que eu dou, quando a gente vai comemorar o nosso aniversário, o que a gente compra? Um bolo cheio de doces, mais salgados, fritos, assados, porque isso dá uma sensação de bem-estar. Isso libera hormônios, libera dopamina, libera serotonina, quando a gente se alimenta disso. Então, a alimentação é extremamente emocional, tanto nesses fatores, porque é cultural, de eu chamar a minha vizinha, a minha avó, a minha tia, para poder tomar um café com pão de queijo, com um biscoito, e ali tem uma quantidade de calorias aumentadas. Ou então é emocional, quando eu me junto a amigos e vou tomar uma cervejinha que tem uma bomba de calorias. No final de semana. É emocional quando eu lembro que aquele prato grande, daquela reunião de família, de
uma refeição bem calórica. Então, isso me traz emoção. Vai vir a ceia de Natal aí agora, né? Exatamente. Então, a alimentação não é só fisiológica, que a gente chama alimentação homeostática e hedônica. A homeostática é a fisiológica, quando o cérebro te dá o start que está precisando de comida e você sente a fome. A refeição homeostática é aquela que libera hormônios de bem-estar e de prazer para você. Então, é aquela refeição que, quando você está no restaurante, você se alimenta, você comeu, já saciou a sua fome, mas passa a sobremesa. Então, isso desperta um bem-estar no seu cérebro e aí você, eu vou comer a sobremesa, porque aquilo ali te dá uma sensação de bem-estar e de prazer. Além disso, a fome emocional atua quando a pessoa tenta uma forma de recompensa. Então, eu tô muito cansada hoje, eu trabalhei demais hoje, eu vou comer aquele pedaço de bolo porque eu mereço. Entendi. Então, isso também... É um refúgio. É. Né? Isso também atua na fome emocional. A gente, inclusive, é uma forma de identificar como é o fator da fome da pessoa, quando a gente está tentando tratar os fatores obesogênicos. Então, a gente entende o que é a alimentação, o que a comida faz parte da vida daquela pessoa. Eu tenho que entender como aquilo funciona na saúde mental dela, para a gente atuar nisso também, no processo de emagrecimento. A questão também, doutora, a depressão, né? A pessoa depressiva. Sim, sim. Tem casos que não come nada e tem casos também que come tudo, né? Exatamente. Por conta da sensação de recompensa no cérebro. Então, assim, cada pessoa é diferente, né? O cérebro também de vez, né? Ele não é boa coisa com a gente, não, né? Ele, né? Eu falei que ele é extremamente inteligente, mas ele sabota muito. Às vezes ele não é tão coleguinha da gente, não, né? Como você tinha falado, de comer de 3 em 3 horas ainda é uma regra válida, né? Então, depende. Para algumas pessoas sim, para outras não. O que a gente pensa hoje? Que a gente tem estudos comprovando que quando você tem fome, é interessante comer. A alimentação de 3 em 3 horas, algumas pessoas ela vai ter fome de 3 em 3 horas. Então, é interessante ela comer. Mas o que não é interessante hoje, que é estudos comprovados que um grande espaço de tempo sem se alimentar, isso atrapalha na alimentação. Não precisa ser uma regra exatamente de 3 em 3 horas, mas que não tem espaços muito grandes de tempo sem se alimentar. Porque tem aquele estímulo que o cérebro dá para você ter uma alimentação muito mais volumosa. Vamos dar uma pausa para apresentar, quer dizer, onde ela trabalha. Onde é que te encontra aqui em Conquista? Então, você me encontra em alguns locais. Hoje eu trabalho no Hospital SAMU, no ambulatório pós-alta. A gente trabalha lá na parte da nutrologia com alguns pacientes que estão fazendo parte do processo de reabilitação, que precisa dessa parte também. E com a parte de obesidade e emagrecimento lá. Além do Hospital SAMU, eu trabalho na Clínica Curai, na Clínica Elo e na HP, que é bem próximo. Então, eu faço parceria com algumas clínicas e trabalho nesses locais hoje. Eu vou estar deixando na descrição o perfil dela, né? É só entrar em contato e tem um link lá. Só ver o tanto de lugar que ela trabalha. Não vai falar que não vai faltar lugar aí para você encontrar ela, né? Exatamente. Carboidrato à noite engorda? Então, é um mito. É um mito? Já foi quebrado há muito tempo. Tinha essa falsa, né? Justificativa que o carboidrato à noite diminuía o metabolismo, a pessoa ia dormir e achava que engordava. Mas um grande exemplo que a gente consegue entender que aquela pessoa que treina de manhã em jejum, o carboidrato à noite é o glicogênio muscular dela. Carol, o que é isso? O glicogênio muscular é a energia que ela vai ter no músculo para dar energia e força no outro dia que ela vai realizar o exercício físico. Então, para essa pessoa, por exemplo, o carboidrato à noite é extremamente interessante. E tem que ter o carboidrato à noite para essa pessoa. Como a gente estava falando, então, a rotina não é de todo mundo, mas se você está comendo na quantidade de calorias diárias determinada no seu plano alimentar e isso entra um carboidrato à noite, não tem problema nenhum. Carboidrato à noite é extremamente bem-vindo. Nossa, interessante essa informação, porque muita gente fala, não come, senão você vai ter pesadelo. Exatamente, né? Às vezes a gente consegue até ter um sono melhor com a utilização do carboidrato à noite.
Até porque o carboidrato simples, ele dá uma fome rápida. O que é isso, carboidrato simples? Que faz com que a glicemia, ela aumente no organismo, na circulação de forma rápida. Então, aquela macarronada, você come, daqui a 2, 3 horas você também está com fome. Então, o carboidrato que é mais composto, que vem de raízes, que é batata, do aipim, você consegue comer e ele demora mais tempo de ser quebrado, fica mais tempo no organismo e você também não sente fome durante o sono. Então, isso você consegue te dar uma calmaria e você permanece no sono REM, que também vai te dar energia no outro dia e você consegue ter esse sono bem estabelecido. Eu não sabia disso, olha. Interessante isso. Dieta low carb é para todo mundo? Não é para todo mundo porque a gente tem diversos tipos de abordagens em diversos tipos de pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que está em processo de emagrecimento, a dieta low carb pode ser interessante para ela. Mas aquela pessoa que é sarcopênica, que é isso, tem redução de força, redução de massa muscular, não é interessante fazer uma dieta low carb para essa pessoa. Essa pessoa tem que ter uma dieta que tenha um pouco mais de carboidrato, porque carboidrato também é músculo. Então, para crescer músculo, eu também preciso do carboidrato, não somente da proteína. Então, para algumas pessoas é interessante o low carb, mas para outras pessoas não é legal, porque ela precisa aumentar de peso, aumentar a massa muscular dela, e para ela crescer a gente precisa do carboidrato. Muito bem. Olha, esse podcast está com muito rica informação, viu? Interessante. Parabéns, viu, pelos seus conhecimentos, doutora. Obrigada. Suplementos são realmente necessários ou viraram moda? Eu acho que sim, né? Eles são necessários e viraram moda. Então, a gente fala que algumas necessidades corporais precisam desses suplementos. Por exemplo, aquela pessoa que tem redução de ferro, a gente tem uma informação muito grande agora que todo mundo está repondo ferro nesse dia, todo mundo tem uma ferritina reduzida. Mas o que acontece? O ferro, por exemplo, a exposição de ferro no nosso organismo é extremamente importante para dar energia, para dar força, para reduzir a queda de cabelo, melhorar a unha. E isso aí, por exemplo, precisa ser reposto, porque se tiver baixo no organismo, a pessoa não consegue ter essa disposição e disponibilidade. Mas, em contraponto, a gente tem alguns suplementos que não têm muita influência no organismo, que viraram moda, que porque o influencer fulano de tal está repondo isso e aquilo, e ele também vai utilizar para reposição, mas também não influencia muita coisa. Outra suplementação interessante, que é o suplemento mais estudado hoje no mundo, é a creatina. Que é a creatina que dá força, tanto para as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, quanto para aquelas pessoas que querem aumento de massa muscular. Então, ela é amplamente estudada e mostra que sim, a utilização dessa suplementação vai te dar muito mais força para realizar suas atividades e seus exercícios físicos. Ponto. Então, é uma suplementação que é extremamente indicada, que é necessária para certas pessoas. Mas, em contraponto, tem essas suplementações que são falhas, que a gente vê aí, que a gente não sabe nem fiscalização, nem quem está produzindo, e que acontece muito das pessoas utilizarem em ampla escala e pode até prejudicar. Entendi. Ô, doutora, a senhora não acha necessário fazer parte de uma equipe multiprofissional, a nutróloga, principalmente para aqueles pacientes oncológicos? Com certeza, é extremamente importante. Eu tenho acompanhado, né? A gente tem vários pacientes e a gente nunca ouviu falar. Sempre é nutricionista. Que às vezes a gente, quando sai de transplante, a gente é odiada. Que te passa uma dieta que não pode. E é evidente, é necessário. Né? A gente odeia, mas a gente sabe que ali ela tá fazendo aquela dieta ali por bem. Mas acho que falta a profissional. Eu também acho que falta amplo conhecimento em relação à nutrologia. Até na comunidade médica, a gente também não tem esse amplo conhecimento em relação à nutrologia. Eu costumo falar que a nutrologia funciona da maneira que muita gente já conhece. Como assim?
psiquiatra precisa estar de mãos dadas com o psicólogo. Sim, verdade. O ortopedista precisa estar de mãos dadas com o fisioterapeuta. Sim. E o nutrólogo precisa estar de mãos dadas com o nutricionista. Sim. Então, ele faz parte de uma equipe, juntamente com o nutricionista, justamente com o oncologista, justamente com outros profissionais, para poder fazer aquela composição multidisciplinar, para formar tanto essa disponibilidade de melhora da qualidade de vida do paciente, como a necessidade de suplementação que esse paciente precisa. A gente sabe que a doença oncológica, ela diminui muito o peso de alguns pacientes e aumenta muito o peso de outros pacientes. Então, a gente precisa realizar essa intervenção, porque a sarcopenia, que é a redução de massa muscular, é prognóstico de vida. Então, aquele paciente que perde muito peso rapidamente, é muito difícil a gente intervir em um procedimento de quimioterapia para ele, de radioterapia, porque ele está debilitado. Então, a gente precisa diminuir essa parte de redução de massa muscular, de redução de peso rápida que o tratamento oncológico pode provocar. E aí a nutrologia entra atuando junto com a equipe. Eu falo por experiência própria, né? Eu fiz um transplante de medula, então eu fiquei 22 dias internado, você sai de lá acabado. Internação de longa data. Acabado, porque você passa por um processo de isolamento, sua imunidade cai. É extremamente invasivo, Tudo. E o que vai te levantar é a alimentação. Reabilitação. Não tem outra saída. Não é do que você ter uma alimentação adequada para aquele momento. Exatamente. E, na verdade, desculpa te corrigir, pode falar. A nutrição desse paciente, que às vezes não só a alimentação. Muitos pacientes a gente precisa nutrir ele de outras formas. A gente precisa nutrir até na veia, se for necessário, para ele não reduzir tanto e essa redução de peso que acontece, ou então a gente ter mais disponibilidade de nutrientes para ele ter uma reabilitação muito mais rápida. Então, muitas vezes a gente precisa nutrir ele não só pela alimentação via oral, mas de outras formas. Pois é, tem pacientes, doutora, que são limitados por questões renais, entendeu? Vários fatores. Então, são pacientes que merecem uma atenção maior. E, exatamente. Sem dúvida nenhuma, é a nutrição, né? A alimentação, a nutrição que vai reerguer, né? Esse paciente. Isso mesmo. E a gente vê realmente que o paciente, ele precisa desse apoio, precisa dessa atenção desse profissional, né? Isso mesmo. Nossa, interessante esse tema, e eu acredito que os nossos pacientes que nos acompanham devem estar assim de boca aberta com algumas informações suas, né? Fico feliz. Por que algumas pessoas vivem cansadas, mesmo se alimentando bem? Então, porque isso envolve múltiplas coisas. O cansaço não está só ligado à alimentação, está ligado ao sono, que precisa ser um sono legal, precisa ser um sono de recuperação. Então, a pessoa precisa ter esse sono que ela recupere no outro dia, que interfere também no cansaço que ela apresenta, precisa estar bem suplementada. Às vezes a pessoa acha que tem uma alimentação boa, ou seja, com coisas boas, mas a quantidade que ela alimenta não é suficiente, que precisa ter uma suplementação maior. Então, isso pode dar uma sensação de cansaço. Uma coisa extremamente interessante nisso que você está falando é a mulher quando ela está em período de amamentação, que ela está comendo, está achando que a quantidade de calorias de comida está necessária, só que ela está dispondo energia para outra pessoa, para o bebê. Então, ela pode estar comendo bem, pode estar realizando seu exercício físico, mas às vezes a suplementação dela não está tão boa. O sono dela, que ela está acordando à noite para amamentar aquele bebê, não está bom. E ela vai acordar no outro dia cansada. Então, a gente tem vários fatores envolvidos no bem-estar, na sensação de cansaço, de bem-estar do dia a dia, que também são levadas em consideração, que não somente a alimentação. Interessante. Como é que a alimentação influencia o humor e a saúde mental? Está extremamente ligada ao humor e à saúde mental.
a gente estava falando de alimentação de recompensa, daquele comedônico que dá prazer. Então, uma pessoa que está bem com a saúde mental, é muito mais fácil ela conseguir ter uma alimentação organizada no dia a dia do que aquela pessoa que está com um déficit em relação à sua saúde mental, porque isso estimula alguns gatilhos para ela em relação à alimentação e interfere muito em relação a isso. Então, precisa ter várias mudanças. Um dos fatores que a gente avalia na nossa consulta é exatamente como está a saúde mental do paciente, para ver qual é o processo que a gente precisa atuar naquilo ali, para melhorar o bem-estar dele. Você tinha falado sobre a relação nutrição e sono. Tem a ver? Sono tem. Né? A gente estava falando da questão, até do carboidrato que a gente falou, até a pessoa estar bem nutrida antes de dormir, que isso não tem impacto no sono dela. Alimentos que são mais tranquilos em relação à digestão também não tem impacto em relação ao sono. O carboidrato ele é muito bom. Ele é uma alimentação ótima, a gente tem que entender o que funciona o carboidrato do que funciona outros alimentos hipercalóricos. Então, aqueles alimentos hipercalóricos não são legais antes do sono, porque ele pode dar uma indigestão, pode ser ruim. Mas o carboidrato é muito bom, que a gente estava conversando já antes. Olha, doutora, você vê, o tempo vai passando, a gente vai vendo muitas mudanças. Talvez a sua mãe, a sua sogra deve ter tomado, na escola, tubaína com bolachão. Né? Você tomava aquilo lá, ele inchava, ficava, mas ficava uma sensação ruim, né? Ficava lá, pronto, ficava lá batido, né? Você vê, é cultural, né? É cultural, e a gente alimentava assim, e a gente não tinha tanta doença. É o gatilho da alimentação que a gente estava falando no instante, né? Que isso aí vai mostrando uma memória afetiva em relação à nossa alimentação, então interfere muito no nosso Você nunca comeu bolachão com tubaína, não, né? Não, né? Mas pergunta sua mãe. Sua mãe, com certeza, ou sua sogra deve ter comido bolachão com tubaína. Era? Eu não. Pois é. Minha filha gosta. Eu estava na Europa. Quais sinais o corpo dá quando a alimentação está inadequada? O principal é sinal de desgaste. Quando a alimentação está inadequada, a pessoa tem aquela sensação que não está se sentindo bem, que não tem energia, que está tudo... desanimado, Exatamente. Né? Então, a alimentação ruim faz muito isso. Muita gente fala, não, tem uma semana que eu comecei a modificar meu hábito alimentar e eu estou me sentindo muito bem e parece que eu desinchei. Até isso, essa sensação de edema no corpo pode ser relacionada até a alimentação. Por exemplo, um final de semana que tem festa, que tem alguma coisa, aí a pessoa mete o pé na jaca, come aquilo. Na segunda-feira ela acorda cansada, extremamente indisposta. Até na realização do exercício físico, a pessoa fica mais indisposta. Ah, não, semana passada eu peguei essa carga e estava tudo bem, agora eu tô assim cansada. Pode ter sido essa alimentação de final de semana que interferiu na sua disposição. E quais alimentos básicos não pode faltar na rotina? Então, a gente estava falando dos macronutrientes, é o básico. Não pode faltar na rotina os macronutrientes, que são carboidrato, proteína e a gordura. Isso aí a gente conta e faz o valor de porcentagem quando faz a dieta do paciente, para poder ter essas metas organizadas. Mas além desses macronutrientes que são extremamente necessários, os micronutrientes a gente tem de verduras, saladas, frutas, que também tem que ser incluído no nosso alimento do dia a dia. Então, a gente fala daquele prato perfeito, né? De ser dividido em 4, de metade da porção de hortaliças, verduras e 1/4 de proteína e 1/4 de carboidrato. A nossa alimentação é voltada para isso. Tem que ter os micronutrientes, porque vai melhorar nossas vitaminas, vai melhorar a nossa suplementação, e tem que ter os macronutrientes também na alimentação para poder dar essa disposição, essa energia e força. Pois não. O que evitar para melhorar inflamação e disposição? Evitar os food maps, como eu estava falando antes, né? Os industrializados, doces, os hiperpalatáveis, que tem muita caloria, isso aí sempre tem que evitar. Então quer dizer que nunca mais eu vou sair de noite com a família e vou comer uma pizza. Não é assim, né?
Aí, Não seja tão radical, não né? seja tão radical. Tudo é um equilíbrio. Então, manter a dieta no dia a dia, mas para você conseguir fazer isso, conseguir ter um momento de felicidade e com a família, de bem-estar ali e comer alguma coisa mais palatável, está incluído. Até porque a gente sempre bate na tecla da constância, né? Se você fez uma coisa fora da sua rotina e você volta para a constância da sua rotina depois, isso dali não vai ser tão interessante e não vai influenciar tanto. Monte aí um prato equilibrado. Então, é que a gente estava contando. O prato equilibrado, a gente tem aquela ideia, né? De ter um quarto do prato de alguma proteína, metade do prato com verduras e com saladas e a outra um quarto do prato com os carboidratos. Mas a gente estava falando muito bem até antes disso, por exemplo, se eu preciso ganhar massa muscular, se eu preciso ganhar peso, se eu preciso aumentar, o meu prato vai ser um pouquinho diferente em relação à quantidade de carboidratos e proteínas. Mas sempre tem que ter as verduras, as hortaliças e os macronutrientes nesse prato aí. Entendi. Quais lanches rápidos e saudáveis você recomenda, doutora? Então, acho muito interessante o sanduíche natural. Não aquele com maionese, com essas coisas, mas assim, com a proteína, um frango desfiado com uma salada e um pão, isso aí mata a fome de todo mundo. O pão com ovo é extremamente interessante, que ele é palatável. Acho que as pessoas gostam muito do pão com ovo. Ele é carboidrato, ele é proteína, é interessante. A gente consegue incluir na nossa alimentação os iogurtes proteicos, né? Então, coloca uma fruta ali dentro do seu iogurte ou então a proteína que a gente chama whey, que coloca ali também. É um lanche extremamente interessante pra gente comer no nosso dia a dia. A gente tem visto muito fake news. Esses dias eu vi um profissional falando que a pior coisa que o brasileiro faz é comer arroz e feijão. Concorda? Não. A melhor coisa que o brasileiro faz é comer arroz e feijão. Né? Porque além do carboidrato que tem no arroz, a gente tem proteína no feijão, a gente tem alguns micronutrientes no feijão. O feijão também tem carboidrato, mas também é uma ótima fonte de proteína. E a gente tem a gordura. Então, você bater os 3 macronutrientes que são necessários só no prato com arroz e feijão. Mas se falar que faz mal, o Brasil vai todo mundo morrer, né? Porque a gente, né? O prato original do brasileiro é arroz e feijão, né? Exatamente. Como começar a semana com mais organização alimentar? Exatamente, fazendo a sua marmita. Acredito nisso. Assim, ó, a gente preparando nossa alimentação. Então, como eu falei pra você, a gente prevê o que a gente vai fazer. Então, eu preparo no final de semana que eu tenho mais tempo, eu olho a minha geladeira, eu preparo a minha alimentação, eu levo a minha alimentação. E isso aí é extremamente importante pra gente conseguir ter uma alimentação mais saudável. Incluir frutas na nossa alimentação é muito bom e é muito fácil. A gente consegue fazer isso. Então, descascar uma banana, descascar uma tangerina ali, rapidamente a gente consegue fazer e comer uma fruta. Frutas que a gente come com casca, maçã, goiaba. Então, é facilmente incluído na nossa alimentação e é facilmente transportado. Então, a gente tem uma lancheira ali, joga a fruta lá dentro e a gente consegue sair facilmente com isso. Até dentro da bolsa, se possível. Nós temos tema aqui para 2 podcasts. Não é? Nossa, muita coisa interessante. Dá para conversar muito. Eu vou pular um pouquinho aqui e sair um pouquinho desse tema e cair nas canetas, né? As chamadas canetas de emagrecimento realmente funcionam, doutora? Funciona. O que acontece? A obesidade, como eu estava falando um pouco antes, é uma doença crônica. É uma doença neurocomportamental. Então, as canetas que a gente chama, né, elas foram inicialmente, claro, elas foram colocadas num ambiente de medicamentos para poder tratar o diabetes. Sim. Elas fizeram a modificação genética na medicação para poder tratar o diabetes. E aí elas perceberam que tratando o diabetes reduzia o peso também.
E aí estudos foram realizados para tentar identificar essa formação e como que funcionava nessa redução de peso. E a gente sabe que, como a obesidade é uma doença neurocomportamental, alguns hormônios são liberados, alguns hormônios são estimulados no nosso organismo, inclusive o hormônio GLP-1. Então, as canetas são as análogas de GLP-1, que são utilizadas hoje, que tem uma modificação de um tipo de hormônio que a gente produz no nosso organismo, só que dura pouco tempo. Então, aquele paciente extremamente obeso, aquele paciente que já fez dieta 2, dieta 3, faz exercício físico e não consegue, é extremamente indicada a utilização de medicações emagrecedoras. E as canetas estão nessas medicações. O que a gente fala? Que o paciente com o IMC acima de 30, o que é IMC? É o índice de massa corporal. É o peso pela altura. Sim. A gente faz a divisão do peso pela altura e a gente identifica esse índice de massa corpórea. E ela acima do valor de 30, mais algum componente alterado, que é uma doença crônica associada, uma alteração metabólica associada, é uma pessoa que já é indicativo de fazer a utilização das medicações para melhorar essa redução de peso, auxiliar na redução de peso. Mas a gente sabe, né? Não é só a caneta, não é um milagre. A gente tem que ter vários pontos envolvidos, como a alimentação, que a gente falou amplamente aqui. Exercício físico é extremamente importante, então tem que ter tudo envolvido para a manutenção de peso. A gente fala muito em reganho. Então, a caneta vai ajudar a reduzir esse peso, mas para a manutenção de peso, a gente precisa muito de vários fatores envolvidos e vários fatores organizados. A gente chama de mudança do estilo de vida. Então, para você tomar a decisão de fazer o uso das canetas, de fazer o uso da modificação de peso, a partir de hoje, vai fazer um tratamento para a obesidade, tem que ter uma mudança de estilo de vida envolvida aí. Entendi. E em quais casos as canetas para emagrecer são indicadas e quando são um risco? São risco para aquelas pessoas que fazem a utilização recreativa da caneta, que a gente chama. A gente está chegando no Natal, Ano Novo, aí eu preciso perder 4 quilos porque eu vou passar meu Ano Novo na praia. Entendi. Utiliza a caneta. Então, a pessoa não tem necessidade, não é indicado utilizar a medicação. É uma medicação como outras medicações. Tem contraindicações relativas, tem contraindicações absolutas, tem efeitos colaterais. Então, ela é indicada para as pessoas que estão acima do peso, têm obesidade diagnosticada. A gente tem o código de doença, inclusive, da obesidade. Então, a pessoa que tem obesidade diagnosticada, a pessoa que não consegue reduzir o peso com outras intervenções, que a não ser medicamentosas, aí a gente tem indicação de fazer a utilização da medicação. E qual é a sua visão como profissional sobre o uso do monjaro para perda de peso? É extremamente importante. Eu sou super a favor porque tanto o monjaro também entra naquele rol de canetas emagrecedoras, né? É medicação para poder emagrecer e a medicação mais nova num processo de emagrecimento, mas daquela maneira, de uma pessoa que tem indicação para poder realizar a utilização da medicação. Porque ela está numa expansão muito grande hoje. Então, a gente viu até reportagens da utilização inadequada da medicação. E a gente percebe que essas medicações realizam uma redução de peso muito rápida, um processo de 30 dias, que é o processo inicial. Então, isso enche os olhos das pessoas, né? Então, é uma coisa fácil. Como eu falei, a gente está num momento de que o estímulo dopaminérgico de coisas muito rápidas acontecendo está no nosso ambiente, no dia a dia, no mundo inteiro. Então, como a caneta chegou e tem nas pessoas boas respondedoras, que tem pessoas que utilizam a caneta, não reduzem de peso. Então, a gente tem que ter outras estratégias para essas pessoas. Mas das boas respondedoras, como ela reduz o peso muito rapidamente, então isso chama a atenção das pessoas ao redor. Tem essa estimulação de utilização inadequadamente. Aquele gordinho, aquela gordinha quer emagrecer rapidinho, por isso faz o uso dela, né? Não é? É que a gente sempre chama atenção para isso. Aquela pessoa que hoje tem 130 quilos, 120 quilos, ela não ficou com esse peso de ontem para hoje.
foi uma coisa de 10, 20 anos. E aí a pessoa vai no desespero querendo emagrecer em 30 dias aquele peso que ela levou 20 anos para chegar ali. Então, da mesma maneira que o aumento de peso foi demorado, foi durante um tempo, a gente precisa entender que a redução de peso também tem que ser paulatina, devagar para a gente conseguir aquele resultado correto. Ô, doutora, e naqueles casos do gordinho ou da gordinha que tem a genética por trás? A obesidade interfere muito, né? A gente sabe que tem gente que tem famílias que o pai, a mãe, o filho, todo mundo tem aumento de peso. E isso aí que você me falou é extremamente interessante, porque nós temos estudos científicos hoje mostrando que a alimentação da mãe durante a gestação interfere na genética do filho que vai nascer. Então, como assim? O que eu como quando eu estou grávida vai fazer uma memória genética fenotípica no meu filho para ter um paladar diferente quando nascer e quando crescer, evitar doenças crônicas e obesidade. Então, o tanto que isso interfere, a alimentação interfere nos fatores genéticos, que desde da gestação, então, desde quando a mãe come durante a gestação, isso aí interfere em alterações genéticas no bebê no futuro. Então, a gente pensa, não fiz nada, não aconteceu nada e eu aumentei de peso assim. Mas e aí, tem fatores que são envolvidos que podem estar presentes até durante a gestação, que a gente percebeu, que podem mostrar isso. Então, tem sim fatores genéticos influenciando. Como eu falei, a obesidade é neurocomportamental, tem fatores hormonais que a gente precisa intervir e a gente atua justamente em cima desses vários fatores que são importantes no processo de emagrecimento. Então, resultado, nós somos hoje o que nossa mãe comeu ou bebeu também na gestação. É assim, mais ou menos isso, né? Também. Nós somos hoje o que nós comemos e o que a nossa mãe comeu. Né? É tanto que é um risco também a mãe fumante, né? Extremamente. Extremamente importante, né? Todos esses excessos e esses vícios. Beber, né? E o exercício físico também é extremamente importante para a mãe durante a gestação, porque ajuda o metabolismo dela, ajuda o metabolismo do bebê, influencia muito em relação a algumas alterações hormonais que acontecem na gestação. Então, alimentação e exercício físico é extremamente importante, uma associação assim que é um casamento, a gente diz. A disciplina dela na gestação vai influenciar no filho como criança, jovem, adulto. Sim, assim, como a obesidade é neurocomportamental, o comportamento familiar interfere em tudo. Chama lá. Então, o que a mãe, o pai come, interfere o que o bebê come. Até porque nessa introdução alimentar da criança, o que ela vai comer vai ser o que a gente dispõe para ela. Então, se tiver disposição de algumas comidas que não são interessantes, não são nutritivas, a criança vai começar a se adequar àquele paladar. Então, eu que estou mostrando o que tem que comer para a criança. É o comportamento familiar que envolve e que vai determinar a alimentação daquela família e o peso daquela família. Legal. Voltando ao Monjaro, mesmo usando essas canetas como Monjaro, a mudança alimentar continua sendo essencial? É essencial. A mudança alimentar tem que ser para toda a vida, a mudança do estilo de vida tem que ser para toda a vida. A gente sabe que a alimentação interfere em doenças crônicas, a alimentação interfere em risco cardiovascular. Então, está utilizando a caneta é um acessório associado para poder ajudar a redução de peso, mas a alimentação e o exercício físico são pontos extremamente importantes. Para finalizar, você vê que passa rápido, né? Uma hora a gente vai conversando, o assunto é muito interessante. Eu vou ter que te intimar para voltar aqui, para a gente dar uma sequência aqui, porque tem muita coisa legal, né? Para a gente falar. Eu deixei aqui um bocado de pergunta aqui, se puder falar, né? Te fazer a pergunta. Deixa aí sua mensagem final para aquele paciente ou aquela pessoa que está preocupada com a obesidade, né? Que precisa de uma luz aí para ter uma qualidade de vida.
Então, acho que o momento do start, o momento inicial, de você pensar em mudar a sua vida. Nosso lema é: hoje eu vou modificar o que eu quero ser daqui a alguns anos. Então, você pensar em começar o começo, o ponto inicial é a coisa mais importante, porque disso aí, da sua mudança de mentalidade para você começar uma mudança do estilo de vida, é o principal. As outras coisas a gente vai modificando e a gente vai ajudando como médico, como equipe multidisciplinar, para poder atuar nessa função dessa redução de peso. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Nossa, eu fiquei muito... Amei esse podcast. É tanto que está intimado para uma outra oportunidade de você voltar aqui. Disponível. O podcast também está à sua disposição. Quando você tiver alguma novidade lá, fala: Joelise, vamos falar sobre isso. A gente está aqui. É um prazer receber a senhora aqui. Excelente. Tá? Um prazer estar aqui hoje. Tá. Semana que vem nós vamos estar de volta. Eu vou estar falando com o Dr. Orlando Oliveira. Nós vamos estar falando sobre o dezembro laranja, né, que é o câncer de pele. Então, sexta-feira nós estamos aqui de volta. Agradeço muito de coração o carinho da audiência, dos seguidores lá, dando suas opiniões. E esse podcast, como todos os outros, está disponível também no nosso canal do YouTube. Tá? Então, muito obrigado, de coração. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Deus te abençoe. E até semana que vem, se Deus quiser. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.